Inclua-me Podcast. Fala aí, gente, espero que todos estejam bem. Esse é o podcast Inclua-me. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio da primeira temporada. Hoje eu vou fazer aquele apanhado que eu espero que venha tradicional aqui no podcast, com um resuminho do que eu dou sendo postado no YouTube e no blog. Também vamos trocar uma ideia sobre um projeto que foi apresentado aqui na Prefeitura de Porto Alegre, relacionado à mobilidade urbana. E por último, mas não menos importante, a gente vai trocar uma ideia aí sobre o Holocausto. Você pode acompanhar esse podcast pelo Castbox, Spotify, iTunes, e ele também será postado no YouTube, provavelmente 24 horas após a postagem aí nesses serviços de streaming. Podcast. Semana passada eu postei também, o podcast no próprio YouTube. Então o primeiro episódio está lá, assim como os demais também serão postados ali no YouTube, né? Em seguida eu postei um vídeo sobre o Audiolab, ou Audiolab, como queiram, enfim, programinha aí que eu tenho classificado como sendo aí uma espécie de canivete suíço que diz respeito à edição de áudio, né? O programinha é bem bacana, bem legal. Ele carece de alguns ajustes aí na acessibilidade, mas, cara, ele foi recém-lançado e, enfim, eu dou mais detalhes ali. Mas essa questão da acessibilidade, ela realmente pode ser resolvida com a nossa presença, com os nossos comentários, enfim, com o nosso auxílio desenvolvedor, né? Também postei um conteúdo sobre postagens de podcast, elaboração, enfim, né? Estamos evoluindo bastante esse tema, né? Difundindo bastante ele, enquanto ele está no início, né? Então, nesse vídeo de mais ou menos 12, 13 minutos, eu conto a minha experiência da primeira postagem ali. Enfim, troco uma ideia sobre a questão do conteúdo, a questão da edição e a questão da postagem, né? Tudo que envolve isso, algumas ferramentas, alguns padrões, enfim. Esse conteúdo foi postado há uns 2 dias no canal também, 2, 3 dias atrás. E há instantes atrás, eu estou gravando esse podcast aqui no dia 31, eu também postei lá no blog um artigo intitulado O Capiroto de Dante, alusivo àquele comentário, né, do senhor Dante Montosani, acho que é esse o sobrenome, associando o meu bom e velho rock and roll à pessoa nefasta dessa entidade aí, né, que tem sido ultimamente aí denominada de capiroto. Vejam só vocês.
Inclua-me Podcast. Então, gente, no final de 2019, a gente acompanhou aqui a Prefeitura de Porto Alegre, para vocês que não são aqui do Rio Grande do Sul, para os amigos que são de fora, a gente viu a Prefeitura aqui encaminhando um projeto que, na verdade, estava ali se antecipando à história, né, se antecipando aos fatos e tal, né, que era um projeto que visava extinguir o cargo de vereador, quem dera fosse o cargo de vereador, o cargo de cobrador, né, cara? Esse projeto, por que eu digo que ele estava ali se antecipando à história? Porque a tecnologia inserida no contexto histórico, ela atua como o agente que promove tanto a extinção quanto a criação de novas profissões, né? Extingue profissões, né, e dá origem a novas profissões. Esse é um movimento natural da tecnologia inserido dentro de um contexto histórico, né, e o Estado ele acaba sempre trabalhando, atuando como um agente que procura impedir ao máximo os efeitos catastróficos da extinção das profissões, né? Isso vai ter um efeito na economia de um estado, né, enfim, e principalmente um efeito catastrófico na vida das pessoas que estão vendo a sua profissão ser extinta, né, a profissão dos que estão à sua volta, enfim, né, cabe ao Estado, na proteção do cidadão e dos interesses do cidadão, procurar evitar ao máximo que isso ocorra. Claro, essas coisas elas são inevitáveis, o Estado não consegue evitar que isso aconteça, mas impedir os efeitos nefastos ao máximo seria, penso eu, uma das soluções do Estado. Ocorre que aqui em Porto Alegre deu-se o contrário, né? Que foi o próprio agente público o indutor da extinção de uma profissão através de um projeto de lei que visava extinguir a profissão de cobrador. O projeto, só porque vocês tenham assim, uma certa base, né? Algumas características do projeto davam conta de que, no caso de um cobrador ser demitido, outro cobrador deveria ser contratado. Este é um ponto. Nos demais casos, não haveria mais a necessidade de recontratação. Exemplo, um cobrador se aposenta, você não precisaria mais colocar um outro no lugar dele, né? Então, com o tempo, a extinção se tornaria natural. Os argumentos para isso também vieram, né, no cabeçalho do projeto. Você cita lá o fato de essas profissões já não existirem em países de primeiro mundo, enfim, da tecnologia está, enfim, cada vez mais permitindo que não seja mais necessária essa coisa do cobrar, essa coisa do dinheiro, enfim, né? Todos os argumentos rebatíveis, tão rebatíveis que foram, né? Todos eles bem confrontados no mês passado, né? Houveram protestos, enfim. Este que vos fala que é simpático a causa dos cobradores. Eu acho que, antes de citar países do primeiro mundo como exemplo, né, eu acho que a gente deveria primeiro ter um padrão de primeiro mundo aqui, né, um padrão de vida de primeiro mundo, né? Se não me falha a memória, os franceses eles têm idade mínima de 52 anos para se aposentar, e um salário mínimo que corresponde a algo em torno aí de R$6.000, né? Então você me dá um padrão de vida desses e eu acho que aí você pode ficar à vontade para extinguir o que quiser. Do contrário, cada profissão é fundamental, né? É claro que eu não posso evitar que a tecnologia venha e faça seu papel, mas eu como agente público, eu deveria, enfim, como eu já comentei, fazer algo no sentido de pelo menos tornar esse processo menos doloroso possível, né?
Mas enfim, tem vários aspectos aí que envolvem a extinção da profissão de cobrador aqui no Brasil. Eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui na região metropolitana de Porto Alegre tem plaquinhas que indicam que a gente não deva conversar com o motorista. Eu queria saber como é que vai ser isso aí, né? Como é que vai ser o motorista cobrando, o motorista ajudando a pessoa com deficiência visual, o colega cadeirante, como é que vai ser o motorista lidando com aquela visão que só geralmente o cobrador tem do ônibus, do interior, do ônibus lotado, né? Enfim, né? Quem já não viu, por exemplo, lá o cobrador, enfim, fazendo indicação com o braço ali, né? Enfim, para os demais colegas de outros ônibus e tal, enfim, vários aspectos assim, né, ligados à questão caótica do trânsito, enfim, segurança, acessibilidade, e que a gente não sabe como é que vai ser, enfim, né? E com base nisso, eu mencionei, inclusive no podcast anterior, a importância da gente prestar atenção em 2020, que seria um ano em que a gente teria a gente deveria ficar apreensivo, né? Teve muita coisa relacionada ao passe livre, enfim, né? E, cara, eu mal publiquei isso semana passada e nós tivemos um novo projeto deste mesmo prefeito, desta mesma capital, inclusive prefeito com o qual não tenho nada em comum. Eu quero dizer para vocês que se eu fosse morador de Porto Alegre em 2016 eu teria votado em branco, porque em nenhum momento me senti representado ali, né? Como também não me senti representado em 2018. Eu tenho um vídeo aqui deste canal, onde eu troco ideia lá em 2018 sobre o voto nulo, voto em branco, enfim, né? Sobre multa, sobre a questão eleitoral de 2018. É de longe um dos vídeos mais assistidos do canal, foram mais de 70 mil visualizações, acho que foi isso, o que prova que eu não estava sozinho nessa coisa de não me sentir representado, né? Mas enfim, superadas essas observações que eu deveria fazer aqui sobre o Marquesa Júnior, eu concordei com ele em 2 ou 3 momentos, e eu realmente eu confesso a vocês que eu estou inclinado a achar esse projeto muito interessante. Eu acho esse projeto ele original, porque eu nunca vi até então coisa parecida no Brasil. E eu acho que assim, a gente não tem como não simpatizar com um projeto que visa zerar o valor da passagem para quem trabalha de carteira assinada. Não tem como não simpatizar com um projeto que pretende diminuir o valor para os demais pagantes a R$2 e para os estudantes a R$1. Então não tem como não ser simpático a isso, né? A polêmica está na maneira como o prefeito pretende financiar isso, né? O cara ele quer introduzir uma espécie de pedágio, né, para os automóveis que são de fora de Porto Alegre, e também criar algumas taxas e regramentos para aplicativos. Estou lembrando aqui das medidas de cabeça. Assim por si só são 2 medidas que eu acho que já são interessantes sob vários pontos de vista, assim, né? Diminuiria fortemente o número de carros rodando na cidade, então isso teria um impacto ambiental, enfim, né? Claro que eu acho que a preocupação não é essa, a preocupação é fomentar a utilização do transporte público, né? E tornar um pouco mais, e equacionar um pouco mais essa concorrência entre aplicativo e transporte público, se bem que eu acho que são coisas completamente diferentes, né? O alcance do transporte público é um, e a abrangência do aplicativo é outra, né? Principalmente quando a gente pensa a questão da inclusão, a gente vê que existe já toda uma infraestrutura pronta para nós nos transportes coletivos, ao passo que no que diz respeito aos aplicativos a coisa ainda é meio terra de ninguém, né? Você pode até argumentar que existe uma legislação, mas você não tem a quem pedir socorro. Como é que você vai tratar, por exemplo, o fato de um motorista de aplicativo estar inserido no contexto de subemprego, né? Tem esse aspecto, tem essa questão do aplicativo hoje também fazer parte desse contexto que torna o trânsito mais caótico, enfim, né? Você tem também a preocupação financeira com os motoristas mais pobres e tal, enfim, né?
Você tem a preocupação da qualidade do transporte público, vai melhorar, vai continuar como está, enfim, né? São vários aspectos que devem ser debatidos, e eu espero que sejam. O que eu espero sinceramente é que esse projeto não seja um projeto mais eleitoreiro do que qualquer outra coisa, porque veja, é muito original, é muito autêntico, né? E é um projeto também que eu devo contar para vocês que desagradou tanto a esquerda quanto a direita, e isso por si só já é já é algo bem bacana, assim, porque essa galera desses extremos assim é uma galera muito chata. Eu sou um anarquista equilibrado. Veja, pode parecer incoerente isso, né? Mas não é. São duas palavras que eu considero fascinantes: equilíbrio e anarquia. E eu proponho isso para minha vida há muito tempo já, e cada vez isso fica mais amadurecido dentro de mim, né? Essa coisa da liberdade que só o anarquismo me dá, né? E essa coisa do equilíbrio que esses extremos tiram da gente, e que, enfim, eu espero que você busque isso na sua vida também, né? O fato é que esse debate ele não se estanca por aqui. A gente vai ainda discorrer muito sobre isso ao longo do ano. Eu estou preparando um vídeo relacionado aos aplicativos, a questão do subemprego, a questão da acessibilidade, né? O porquê que é necessário haver um regramento aí nessas multinacionais aí. A gente não sabe a quem pedir socorro quando alguns excessos são cometidos aí por esses caras, né? Porque, enfim, né? A coisa é complicada já no campo formal, né? Do trato aí da inclusão da legislação dos transportes convencionais, né? Desses transportes mais alternativos, como eu referi, a coisa ainda é muito terra de ninguém. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso ainda, né? Mas é importante que vocês saibam que esse tipo de coisa está rolando aqui em Porto Alegre. Talvez acabe rolando aí na sua cidade, você que mora aí mais no interior do Rio Grande do Sul, ou até mesmo você, amiga que é de outras capitais, de outras cidades aqui do Brasil. É importante saber que esse tipo de discussão pode chegar aí na sua cidade, pode chegar na sua comunidade. É importante que vocês já estejam se preparando para esse tipo de debate, tendo como foco a questão da inclusão, né? Eu não lembro de ter lido nada com relação à acessibilidade nesse projeto que foi encaminhado agora, o que por si só nos preocupa a todos, mas eu repito, eu achei esse projeto original, achei um projeto autêntico. Espero realmente que não seja nada de cunho apenas eleitoreiro, que haja realmente esse interesse em debater essa questão da mobilidade, porque sinceramente o transporte público ele é a solução para essa questão caótica da mobilidade urbana, e nós, pessoas com deficiência, estamos inseridos nesse contexto, e a gente precisa de alguma maneira participar desse debate e colaborar com essas discussões. Me inclua-me podcast. Me inclua-me podcast. Pois é, gente, eu acho que não tem como a gente não falar de Holocausto sem sentir um certo frio na espinha, uma certa tristeza pelo o quão se desceu em termos de humanidade naquele período. Agora recentemente eu estava acompanhando essa série do Netflix, né, sobre o Holocausto, mais especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial em cores. Muito bacana assim, o trabalho dos caras e tal, enfim. Mas é uma série mais, um documentário assim, mais com essa posição voltada para a questão da ação, né, da guerra propriamente dita, né.
A alusão ao Holocausto, ela se deve porque em função, agora recentemente no dia 27 de janeiro, nós tivemos aí o Dia Mundial em homenagem às vítimas do Holocausto. Repito, esse período que não deve ser esquecido, para que nunca mais seja repetido por nós, né? O Holocausto, ele na verdade ele foi um fenômeno, né? E que aconteceu com a conivência de toda a sociedade alemã, né? Tem muita gente que faz algumas ressalvas dizendo, mas não dava para fazer muita coisa porque se pensava assim na época, né? Enfim, mas na época já haviam pessoas que se opunham àquilo, né? Era mais ou menos como a escravidão aqui no Brasil, né? Tipo, o empresário não podia fazer nada na época porque era a maneira de se viver, enfim, né? Mas na época já existiam pessoas que eram contrárias a isso, que achavam isso na época já desumano, né? Já tinham um discurso humanitário, né? De posição, de contrariedade, né? Aquele status quo daquele momento, daquela época, né? Então, o fato de haverem pessoas que já na época se posicionavam contra aquilo já acaba com essa tese de que não se podia fazer nada a respeito, porque era a maneira de se pensar da época, né? Na época já haviam pessoas que se levantavam contra aquilo, né? O processo de expropriação dos bens dos judeus na Alemanha nazista, ele começa com a audiência lá de todos os demais moradores, né? Quer dizer, o cara ali, ele tinha um vizinho judeu, ele via a Gestapo entrando na casa do seu vizinho, levando tudo que o vizinho tinha e mandando, inclusive expulsando aquele vizinho, levando ele para algum lugar, né? E ficava lá prestando atenção nas coisas que o vizinho tinha dentro da sua casa, né? Coisas que em alguns momentos até poderiam ser melhor que aquilo que ele mesmo, alemão, tinha dentro da sua própria casa, né? E, enfim, depois esses mesmos alemães, essa mesma sociedade alemã começou a tomar conta das propriedades, né? Que foram desapropriadas pelo governo alemão. Eles começaram a tomar conta daquelas propriedades, eles começaram a tomar conta das empresas dos judeus, né? Já devidamente expropriados, né? Em nenhum momento essa sociedade parou para se preocupar com o destino daquela gente, né? Que estava sendo expulsa das suas casas, expulsas das suas empresas, né? E, enfim, né? Os guetos, aonde você tinha de um lado lá os guetos na Alemanha, né? Em Varsóvia, né? Enfim, todo um processo que aconteceu em todas as camadas da sociedade alemã, né? Enfim, mas esse processo ele não começa especificamente com os judeus, né? Pouco antes da Segunda Guerra começar, nós tivemos algumas vítimas iniciais dessa Alemanha que começava esse processo de purificação da raça, né? As primeiras vítimas foram os comunistas, seguidos dos anarquistas, ciganos, homossexuais e também pessoas com deficiência, né? A questão ligada às deficiências, ela está muito relacionada a esse processo de eugenia e também de eutanásia, né? A gente sabe hoje que provavelmente algo em torno de 200 mil pessoas com deficiência foram mortas via medicamento ou mortas de fome nos campos de concentração
e até mesmo nas câmeras de gás, né? Em todo o processo da Segunda Guerra Mundial, ali, né? Entre 39 e 45. Né? É claro que a eugenia não foi uma invenção alemã, né? Os processos de eugenia remontam à Grécia Antiga, por exemplo, né? Só para citar uma civilização aqui do mundo antigo, né? Em Esparta, por exemplo, você não precisava também necessariamente nascer como sendo uma criança com deficiência, né? Bastasse você não se encaixar nos padrões ali de peso e altura, que ao ser analisado pelos anciões lá do estado espartano, você, ao não passar por esses testes de medida, enfim, né, você provavelmente teria lá o seu recém-nascido atirado de algum penhasco, né, penhasco mais próximo aí, né. Mas os nazistas, eles colocaram um jaleco branco na eugenia, né? Eles deram vestes científicas para esse processo aí, né? Que, ligado a essa ideologia de purificação de raça, começou primeiramente assassinando pessoas com deficiências físicas diversas, né? E também a galera lá que tinha síndrome de Down, né? Síndrome de Down, ele já existia esse diagnóstico nos anos 30, porque essa síndrome ela é descoberta por um inglês, cujo sobrenome era Down também. Ele empresta o seu nome à descoberta que ele faz, né? Então, esse cientista inglês, no final do século XIX, ele descobre as características, enfim, né? A única coisa que não se sabia sobre Down na época era o que gerava isso, né? Porque a questão genética ligada à síndrome de Down, essa questão relacionada ao cromossomo 23, ela vai ser descoberta lá apenas nos anos 50, mas enfim, já havia um diagnóstico de síndrome de Down na Alemanha de Hitler, nos anos 30. Mas o caso é que os caras realmente não estavam interessados em tratar isso, né? A intenção deles realmente era exterminar mesmo, né? E nós, hoje em dia, nós ainda temos alguns efeitos da Segunda Guerra que duram até hoje no que diz respeito às deficiências, tá? Com relação à própria síndrome de Down, né? Alguns países aí de primeiro mundo autorizam o aborto em caso de constatação de Down, né? No futuro recém-nascido. Então, tem países, eu acho que a Islândia, em 100% dos casos permite o aborto aí, né? Mas a gente também tem uns aspectos positivos, né? Porque com o final da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados acabaram voltando com algum tipo de deficiência, né, para os seus respectivos países, né? E muita gente não desistiu de praticar o esporte, enfim, né? E essa galera vai acabar depois, mais lá na frente, nos anos 60 e 70, estimulando toda uma luta aí pelo direito aí nosso, né? Pelos direitos e pelo empoderamento das pessoas com deficiência, enfim, tem esse aspecto positivo também. São saldos de uma guerra que terminou em 45, mas em cujos seus efeitos a gente ainda sente até hoje, né? Inclua-me podcast.
Pois então, gente, chegamos ao fim, então. Essa foi o segundo episódio da primeira temporada aqui do podcast Inclua-me. Foi um prazer, espero que vocês todos tenham gostado. Esse podcast foi inteiramente gravado num único aplicativo, um programa, um software aí para Android que eu vou mostrar nos próximos dias lá no canal TTS Supremo do YouTube. Fiquem atentos, é uma ferramenta bem interessante. Vou mostrar os pontos altos desse pequeno estúdiozinho de bolso aqui para Android. Eu vou mostrar onde ele é e aonde ele não é acessível também. Eu adotei aqui a tese da ferramenta única, né? Então estou utilizando um único software para fazer a gravação e todo esse processo que vocês ouviram aí. Eu estou usando o microfone que veio com o aparelho que eu estou utilizando, que é o Galaxy A30, né? Então apenas 3 ferramentas estão sendo utilizadas hoje aqui: este software, o fone que veio com o Galaxy A30 e o próprio Galaxy A30. Isso tudo aí para te dar a ideia de que é possível, sim, talvez aí com as poucas ferramentas que você tem aí perto de você, também procurando aí, né, do jeitinho que der aí, produzir o conteúdo o máximo possível de qualidade, tendo aí poucas possibilidades, né? No YouTube, esse podcast terá as descrições para as demais plataformas das quais ele é postado, né? Então, primeiramente, o podcast Inclua-me é postado no Castbox, depois em seguida no Spotify, no iTunes, né? São esses os streamings onde ele costuma ser postado. Nessas plataformas vocês vão encontrar o link para o canal TTS Supremo. Então, se você estiver ouvindo numa dessas plataformas e lhe for possível acessar a descrição da postagem, lá você vai encontrar, além de todos os links de tudo que foi discutido nesse episódio, também os links para o canal TTS Supremo. No canal TTS Supremo você encontra os links para as minhas redes, contatos para conversar comigo, para fazer seus pedidos, enfim, para mandar sua crítica, sua sugestão, enfim, né? É bem difícil não me encontrar. Então nos falamos na próxima semana. Eu prometo contar para vocês como é que foi o processo de postagem. Estamos curiosos para ver se vai ser automatizado ou não. Enfim, espero que tenham gostado, espero que tenha sido bacana aí para vocês, tanto quanto foi para mim produzir esse conteúdo aí. E estamos aprendendo e vamos aprender ainda mais e dividir aí tudo que a gente vem aí acumulando de conhecimento com todos vocês, sempre nessa troca muito bacana aí, tá bom? Até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau. Inclua-me podcast.